O governo Bolsonaro retardou a decisão sobre as vacinas para crianças desde o dia 16 de dezembro até ontem, data limite imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Convocou uma consulta pública estapafúrdia, porque remédios não podem ser aprovados pelo público leigo, mas por cientistas. E em razão dessa demora, as famílias brasileiras têm ainda que aguardar ao menos mais 7 dias até a chegada das primeiras doses pediátricas. E como se não bastasse, hoje ele insistiu em atacar as vacinas. O presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz, pelo que faz. Espera-se que venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e diz. Pessoal, o negócio pegou fogo hoje, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas antes de voltar nesse assunto que o Jornal Nacional massacrou o Bozo ali, quase 10 minutos sem parar. Aliás, foi uns 15 minutos sem parar. Eu queria mostrar essa notícia. Exército condiciona a volta de militares ao trabalho e a vacinação contra a Covid. Então tá aí, quem determinou isso foi o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Então ficou consignado aí que militares devem se vacinar, usar máscara e não divulgar fake news. Ainda tem isso, tá? Eles estão proibidos de divulgar Jovem Pan, porcariada aí contra a vacina e etc. Isso é o óbvio do óbvio, né, pessoal? Porque militares, imagina num combate, numa guerra, se você tem um exército vacinado e o outro não tá vacinado, o que não tá vacinado vai ter casos ali de doença, os soldados vão ficar doentes, isso vai atrapalhar, interferir no combate. Então isso é decisivo, tá? Não existe, o exército sempre foi, digamos assim, um exemplo em termos de vacinação. Bem, mas aí já mudando aqui, existem notícias de que o Bozo ficou enlouquecido com essa decisão do comandante, falou que o cara é de esquerda, tá indignado. Não se espantem se ele exonerar esse cara do cargo, tá? Ele já exonerou um comandante, por que não exoneraria outro, né? Inclusive ele já exonerou o ministro da Defesa. Então, vamos aguardar que pode ter novos capítulos dessa novela. E, só para fechar aqui, antes de colocar o Bonner, o bolsonarismo hoje teve outra péssima notícia, né? O Ministério Público Federal oficia Twitter para esclarecer a ausência de canal de denúncias de fake news sobre Covid. A empresa tem um prazo máximo de 10 dias para responder aos questionamentos. O que está acontecendo é o seguinte, foi feita uma campanha enorme no Twitter, né? Realmente um movimento civil gigantesco, com a hashtag Twitter apoia fake news, questionando por que nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, em vários lugares, tem um botão lá para você denunciar quem está mentindo sobre vacina, sobre saúde, etc. E aqui no Brasil não tem essa possibilidade, então foi feita uma pressão, o Twitter disse que está em reunião para avaliar aí a criação desse botão. Então vamos aguardar. Então é isso, pessoal. A gente volta amanhã e eu fecho aqui com o Jornal Nacional devastando o Bozo, né, no editorial. Foi um negócio realmente maravilhoso. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar hoje a vacinação infantil contra a Covid. Numa entrevista à TV Nova Nordeste, Bolsonaro minimizou o número de mortes por Covid nessa faixa etária. Disse que não conhece nenhum caso. É uma desinformação porque o próprio Ministério da Saúde do governo dele contabiliza 308 mortes de crianças de 5 a 11 anos desde o início da pandemia. Bolsonaro também duvidou da honestidade da Anvisa por ter aprovado a vacinação infantil contra a Covid e chamou quem defende a imunização de tarados por vacinas. As cenas foram publicadas nas redes sociais do presidente. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Na minha frente tem umas 10 pessoas aqui, se alguém tem, levanta o braço. Ninguém levantou o braço na minha frente. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? Na entrevista, Bolsonaro também se referiu a efeitos adversos raríssimos, mas não mencionou que todas as bulas de todos os remédios e vacinas que existem no mundo contêm a descrição de efeitos colaterais muito raros.
Além da Anvisa, as agências dos Estados Unidos e da União Europeia aprovaram a vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer. São autoridades sanitárias de excelência reconhecida internacionalmente. Aqui no Brasil, epidemiologistas afirmam que, embora a Covid seja mais perigosa para adultos, nenhuma doença para a qual exista vacina mata mais crianças do que a Covid. Foi o que a Sociedade Brasileira de Pediatria atestou durante a consulta pública sobre vacinação infantil aberta pelo governo. E trouxe a vocês uma comparação do que representa a Covid-19 em crianças perto de outras doenças passíveis de prevenção por vacinas. Vejam que nenhuma dessas doenças, todas elas passíveis de prevenção por vacinas, vitimaram tantas crianças como a Covid-19. Os números são assustadores. Nós estamos falando de 2.500 óbitos na população abaixo de 19 anos e em torno de 300 óbitos na população entre 5 e 11 anos. Nenhuma doença imunoprevenível hoje, que está no calendário de imunização, matou esse número de pessoas. Então a gente não pode banalizar as mortes por Covid. Nós poderemos proteger o maior número de crianças e evitar que novos óbitos aconteçam. A Sociedade Brasileira de Pediatria repudiou publicamente a declaração de Bolsonaro anti-Covid para as crianças. O Jornal Nacional pediu ao Palácio do Planalto que se pronunciasse a respeito das críticas veementes dos médicos às declarações do presidente Jair Bolsonaro, mas nós não recebemos nenhuma resposta. As declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre as mortes de crianças por Covid afrontam a verdade e desrespeitam o luto de milhares de brasileiros, parentes e amigos das mais de 300 vítimas de 5 a 11 anos. O presidente também desrespeita todos os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao questionar qual seria o interesse da Anvisa com a autorização da vacinação de crianças. O interesse da Anvisa está expresso na lei que a criou: coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em defesa da saúde da população. O 4º artigo da lei determina que a agência atue como uma entidade administrativa independente e que as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições sejam asseguradas. Não é isso que o presidente tem feito ao ameaçar divulgar nomes de integrantes da Anvisa que aprovaram a vacinação infantil. E agora, ao questionar a lisura do órgão. Por fim, as declarações do presidente Jair Bolsonaro contrastam com aquilo que prevê o artigo 196 da Constituição, que ele jurou respeitar. A saúde é direito de todos os cidadãos e dever do Estado. O governo Bolsonaro retardou a decisão sobre as vacinas para crianças desde o dia 16 de dezembro até ontem, data limite imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Convocou uma consulta pública estapafúrdia, porque remédios não podem ser aprovados pelo público leigo, mas por cientistas. E em razão dessa demora, as famílias brasileiras têm ainda que aguardar ao menos mais 7 dias até a chegada das primeiras doses pediátricas. E como se não bastasse, hoje ele insistiu em atacar as vacinas. O presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz, pelo que faz. Espera-se que venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e diz. O Brasil teve o maior registro